Olá, gente! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês. Hoje um ambiente um pouco diferente. Não estou em casa, não estou no meu consultório. Estou aqui em um hotel, mas não deixei de arcar com o compromisso de estar trazendo, mais uma aula, mais conhecimento para a formação de vocês, profissionais do AE e profissionais auxiliar da vida escolar, certo? A temática de hoje é uma temática muito esperada, né? Muitos profissionais me procuraram. Já, quando é que você vai falar da família? Quando é que você vai falar da escola, né? Dessa junção? E hoje é o dia de falarmos sobre organização e colaboração na vida escolar e familiar dos alunos neurodivergentes. Olha que bom, olha que coisa boa, né? E falar sobre essa colaboração e essa organização enquanto nós profissionais de inclusão, nós profissionais da educação especial, profissionais auxiliar da vida escolar, profissionais do atendimento educacional especializado, é um pouco complicado, porque muitos desses profissionais não sabem ainda como organizar e como ser colaborador quando a abordagem é família e escola. E hoje nós vamos tratar desse assunto de uma forma muito sucinta, né? A aula de hoje é uma aula bem prática, uma aula um pouco diferente das outras aulas, porém muito enriquecedora e acredito que vocês vão aproveitar o máximo de conhecimento que for explanado aqui através dessa aula. A jornada escolar e familiar de um aluno neurodivergente, que é um público TEA, TDAH, dislexia, né, deficiência intelectual, funciona como uma engrenagem para rodar suave, né? Todas as peças precisam estar alinhadas. Aqui está uma prática onde a gente vai estar falando sobre como organizar uma rotina e fortalecer a colaboração entre todos os envolvidos. Mas hoje, todos os envolvidos, nós vamos estar falando de quem? Da parte da família, do papel da família e do papel da escola, casado a uma conexão, uma comunhão entre família, escola e família, qual deve estar alinhada para que esse aluno neurodivergente ele possa passar respostas, estímulos de respostas positivas dentro da sala de aula, junto ao professor, tanto do AE, quanto professor do ensino regular, quanto profissional auxiliar da vida escolar, né? E para isso, no nosso caderno, hoje a aula 13 de maio, a aula de número do caderno número 9, nós vamos estar falando sobre uma organização, um mapa do tesouro, que chamamos mapa do tesouro. O primeiro passo, organização, ou seja, o que chamamos de mapa do tesouro, né? Para alunos neurodivergentes, a previsibilidade é uma ferramenta de reeducação, de ansiedade, né? Ou seja, dentro da rotina visual. Use quadros magnéticos ou lousas como figura, vê o que vem depois, né, dessa rotina. Essa rotina, ela inicia onde? Na sala de aula, ou essa rotina, ela inicia em casa? Claro, essa rotina ela inicia em casa. A partir do momento que o menino se for no turno matutino, a partir do momento que o menino levanta, tem que seguir uma rotina, ou a partir do momento que essa pessoa ela levanta, né, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, seja ele menino, seja ela menina, mas que seja do público neurodivergente, né, deve seguir uma rotina para que essa criança ela tenha uma redução de ansiedade e ela chegue disposta na escola. Mas uma rotina de que forma? Como a gente seguir o mapa do tesouro voltado para uma rotina visual, né? Ver o que vem depois desse levantar, né?
um café, ir para a escola, uma pausa, já chegou na escola, construir as atividades, ajudar na transição entre uma atividade ou outra, seja ela uma atividade dinâmica, seja ela uma atividade contextualizada. Então, é preciso, gente, que no primeiro passo de organização, a gente consiga criar essa rotina. Essa rotina ela não pode ser quebrada e ela pode ser até atualizada, mas sempre comunicada ao aluno o que vem de novo, o que vai ser retirado, o que vai se mudar, né? Para que ele sempre acompanhe uma rotina saudável, para que ele sempre reduza o nível de estresse e de ansiedade, já que nós estamos falando de uma parceria entre escola e família. Nem a família tem que desregular o aluno para mandar para a escola, e nem a escola tem que desregular o aluno para ele voltar para casa desregulado. Então, ambos têm que ter essa conexão para que flua uma rotina saudável. Porque se romper a rotina, no outro dia ele sabe para onde ele vai. Então ele já vai, né, com crise, já vai desregulado, já vai com um número, uma descarga de estresse. Então a gente precisa entender que esse ponto de organização, esse mapa ao tesouro, ele tem que ser de uma forma construída de uma forma saudável. Dentro desse mapa do tesouro, existem cores como guias, né? Pastas coloridas por disciplina, você pode organizar, principalmente se for um aluno que já está no nível 2, de Fundamental 2, né? Você precisa, que já está mais juvenil, adolescente, você precisa criar que as disciplinas, que muitas das vezes é até difícil para eles encontrarem, né? Você está colorindo as disciplinas dele, pastas coloridas por disciplina, exemplo, matemática, um azul, né? História, um rosa, ou a cor que ele gosta, porque isso evita a sobrecarga cognitiva na hora de procurar as matérias. Quem é típico fica folheando, se estressando. Imagine nessa organização desse material didático, que é muito importante, porque ele percebe na sala de aula, quando o professor, ele diz, abra o livro ou abra a disciplina de matemática. E aí ele não sabe nem para onde fica a matemática naquele caderno. E aí entra o auxílio do auxiliar de apoio para procurar por ele. Gente, é bom a gente criar uma rotina que dê autonomia, que dê independência para o nosso aluno. O fato de ter o auxiliar de inclusão, da vida escolar ali próximo, não quer dizer que é ele que tem que fazer, porque o nosso aluno ele se torna incapaz, né? O auxiliar da vida escolar, ele não está ali para tirar toda a autonomia do aluno, para tirar a independência do aluno, né? E deixar ele dependente, deixar ele sem autonomia, não. Vocês precisam entender esse teor aí de organização, né? Voltado aí como símbolo do mapa do tesouro, para que o aluno ele consiga galgar suas independências em patamares maior, né? Pausas estratégicas, organize o tempo em blocos curtos, né? Técnica Pomodoro adaptada, que é uma técnica a qual a gente usa de certa forma. Em cada intervalo de atividade, você pode pausar, respirar, se for preciso, até se você perceber que ele está muito ali hiperativo, inquieto, né, saturado, dá uma voltinha no corredor e retornar para a sala de aula, dentro da rotina, explicando para ele que ele vai sair só para espairecer o ar e voltar de novo para a sala de aula. E nós podemos também, muitas das vezes, não só por disciplina, mas dentro da própria atividade de uma aula, ele saturar e você precisar fazer essa pausa, né? Precisar usar essa técnica de Pomodoro, que é uma técnica adaptada, né? O segundo ponto da nossa aula de hoje é falar sobre a colaboração, né? Que colaboração é essa? O que significa essa colaboração? A ponte entre escola e família. A ponte entre escola e família. E que muitas das vezes a gente não sabe usar essa ponte. Até faz a ponte, depois a gente rompe a ponte, né?
o meio da abordagem, o meio do registro, o meio do alinhamento, o meio de você entender a necessidade da voz do aluno e você passar isso para a família, você buscar essa informação da família, né? Isso chamamos de colaboração, de ponte entre escola e família. A comunicação não pode acontecer apenas quando há um problema. A gente precisa passar principalmente o professor do AEE e o auxiliar da vida escolar, que são os canais primários de comunicação com a família. Não só chamar a família para dizer, olha, Bertolino foi péssimo, muito ponto negativo, ele tá estressado, ele está desregulado, sobrecarregar essa família com pontos negativos, né? Agora, quando tiver os pontos positivos, gente, passa para a família também. Olha, o aluno, o Ambrosino, ele conseguiu hoje desenvolver. Isso é legal, isso cria um elo entre família e escola. Vocês precisam passar o que é ponto positivo e vocês precisam passar também o que é ponto, tanto positivo quanto ponto negativo, precisa ser passado, né? Para os professores, para a família, né? Assim também como você tiver a itinerância, você tiver em itinerância com o professor do ensino regular, precisa passar para eles também essa orientação que eles precisam pontuar tanto o ponto positivo quanto o ponto negativo aí da criança para com a família no sentido de construir, né, essa ponte saudável, de uma maneira saudável, de uma maneira que você possa ter essa abordagem, da maneira que você possa ter esse acesso à família. Porque tem família que não abre porta para o acesso, né? Tem família que oculta informações, tem família que não aceita ainda a condição do filho, tem família que viola o direito, né, do seu filho. Então, quando é uma família com esses critérios, com essa personalidade, com essa natureza, você primeiro tem que passar para a família qual é o seu papel. Você primeiro tem que conquistar a família para você começar a engessar, né, esse diálogo, essa comunhão e construir essa ponte de uma maneira saudável. Dentro dessa ponte, a gente tem o diário de bordo, que é compartilhado. O que é o diário de bordo? Nada mais do que um caderno ou um grupo de mensagens onde a família e professores trocam notas rápidas. Hoje ele não dormiu bem, é um exemplo. Ou ele brilhou na aula de artes, né? Ou ele desenvolveu na aula de matemática, de português. Hoje ele está com uma sobrecarga elevada de estresse. Então, tudo isso tem que ser registrado, o qual chamamos de diário de bordo. Esse diário de bordo, ele não é pertencedor somente ao professor, né, do AEE, né, ou a anotação que o auxiliar da vida escolar está fazendo, né, mas ele também tem que ser passado para a família. Rapidinho, chama a família na sala ali, conversa com a família, mostra o que foi registrado. Isso é muito importante, gente, porque você cria um elo entre escola e família. Alinhamento de expectativa. Pais e escolas devem usar linguagens semelhantes para comandos e combinados. Se em casa se usa tempo de pausa, a escola deve tentar manter o termo para gerar familiaridade, né? Não adianta a família usar de uma forma, né, usar uma rotina e você criar uma outra rotina, porque esse aluno não vai distinguir. Isso pode até provocar uma crise, uma sobrecarga de estresse e de saturação nesse aluno. Então, por isso que tem que ter a comunicação, para eu entender a família e construir uma rotina próxima ou igual a qual ele vive em casa. Agora, se a rotina de casa, ela está uma rotina errônea ao ciclo de vida do aluno, né? Aí você tem que chamar a família e orientar como criar a rotina para que ambas rotinas ela traga sucesso e seja uma única rotina para a vida familiar e escolar desse aluno. A voz do aluno também, sempre que possível, inclua o aluno na conversa. Escute, mas ele fala coisa sem nexo. Mas ouça esse sem nexo,
né? Dê uma atenção para que ele se sinta parte desse processo, para que ele não se sinta uma mercadoria usada, para que ele não se sinta algo fora, um peixinho fora da água, né? Mas para que ele se sinta dentro do processo. Sempre escute, traga a voz desse aluno para dentro de sua aula, para dentro do seu parecer, para dentro dessa comunhão, desse elo que você está tentando criar entre ele, família e escola. Tá certo, gente? O terceiro ponto nos fala sobre o ambiente de estudo, né? O ambiente de estudo, gente, ele é um porto seguro para o aluno, onde o aprendizado aterriza em casa. Né? Você precisa saber da mãe se esse papel familiar está sendo feito. Raramente é feito, e quando é feito, ele é obstruído, ele é corrompido. Como assim corrompido? Pais que não têm ainda, não sabem lidar com os filhos, ou que não têm paciência, né? Que toma a atividade e acaba fazendo, porque ele deixa o filho incapaz. Ele rotula o filho como incapaz. Ele é autista, ele não vai conseguir fazer, eu faço a atividade dele, ou eu pego na mão e faço de uma certa maneira com ele. Então a gente precisa também orientar esses pais que o lar, ele pode ser também, né, um porto seguro, né, um ambiente de estudo porto seguro, onde o aprendizado vai aterrissar lá na casa dele. Quando ele perceber que a mãe recebe orientações do professor do AE, do auxiliar da vida escolar, até mesmo da própria escola, e ela começa a executar, né, essas orientações em prática, com atividade, ter esse olhar sensível, ter a paciência, a empatia, o aluno ele vai perceber que o que é ligado na escola é ligado em casa, né? E que há também esse olhar do pai que dá carinho, né? Do pai que dá amor, do pai que tem toda uma estrutura independente. Eu estou falando de uma família estruturada, porque a gente sabe que tem aí um teor de família desestruturada, que não faz atividade, que não está nem aí, que deixa nas costas da escola. Mas não é desse público que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo do público que pode ter essa orientação e pode executar. Quando ele recebe a orientação, ele pode executar, porque foi passado a forma legal de lidar com esses alunos, porque tem pais que não sabem. Assim como tem pais que cria moda, que cria a sua rotina para levar a vida com o filho, né? Porque ele também não é obrigado a saber de tudo. Ele precisa ter essa orientação, ele precisa ter essa informação, né? E hoje os pais estão muito entrando pela rota da rede social. E nem tudo que está na rede social, gente, é legal. Às vezes o que vem na rede social vem adulterado, com som de capacitismo, com tom de discriminação, com tom de aferir o estresse familiar, né? Despertar, criar, ativar gatilhos para que a família brigue com a escola, seja inimiga da escola, busque seus direitos, suas razões, né? As suas legalidades, com um tom de prepotência, né? Com um tom violento, assim como a gente percebe que muitas mães, cansadas de sofrer, buscam os seus recursos, buscam os seus direitos com agressividade, com prepotência, com arrogância, né? E a gente tem que saber abordar para não entrar em choque e acabar gerando conflitos dentro da escola, entre família e a escola, né? Mas o ambiente também, enquanto porto seguro, ele traz alguns pontos como livre de distrações, mas com estímulos certos, né? Se em casa essa família é uma família desestruturada, né? É uma família que não tem esse conhecimento, é uma família que não tem higiene, é uma família que não tem estrutura emocional, não tem estrutura psicológica, não tem estrutura física, né? Esses objetos teria que ser um objeto de autorregulação, se torna uma barreira, né, potente para que esses alunos eles sempre cheguem separado do elo família e escola e vê a escola como castigo, né? Vê a família como um abrigo, porque a família sempre vai lutar da forma errônea, né? Buscar a ferro e fogo os seus direitos, e a escola por sua vez, de mãos atadas, porque não consegue conectar, não consegue se aproximar, porque há um choque, né, de informações
Que muitas das vezes, quando a gente faz todo um trabalho específico, que convida a família, que conversa, que aborda temas como a não aceitação, a violação de direito, que aí cai a ficha e diz, é dessa forma? Eu não sabia. Eu achava que a gente tinha que brigar para ter os nossos direitos. Como, de fato, tem situações que tem que brigar, né? Mas não é papel da escola esperar brigar para garantir os direitos, né? É papel da escola ter a formação, ter o conhecimento, né? E criar o elo, porque, gente, sem a ajuda da família, nós não vamos conseguir. Mas quando a gente traz a família enquanto ajuda, ela traz toda uma bagagem de informação distorcida que nós, que temos a formação, precisamos passar. Aí entra a equipe multidisciplinar, aí entra as cidades que têm centro de especialização, com os profissionais especializados, como psicólogo, neuropsicólogo, fono, se for uma questão da fala, psicomotricista, se for questão motora, psicopedagogo, se for questão cognitiva. Entra formando e trazendo essa formação de orientações com grupos de pais que precisam ter orientações de prescrição médica, como dar o medicamento, orientações de pais que não sabem os deveres, sabe do direito, mas não sabe dos deveres, ou sabe do direito, sabe dos deveres, mas não cumpre deveres. Então, gente, é todo um elo, é toda uma bagagem que nós precisamos organizar enquanto escola e passar isso, né, para a família, para que haja uma amizade, haja um elo, e para que esse aluno ele venha a ser conduzido em um eixo de organização e colaboração, para que o seu ensino ele seja um ensino de qualidade relacionado escola e família. Aí nós temos aí um checklist, né, da mochila. Descobrir o que está dentro da mochila, o que precisa. Até na preparação do lanche, é necessário preparar, é necessário deixar da forma que ele gosta, né? É necessário a gente também arrumar a mochila, né? Existe aí uma orientação para as atividades de casa, elas serem realizadas de uma maneira saudável, sem a quebra de rotina, da forma que a escola costuma a trabalhar com eles, tem que ser passado para a família, né? E aí tem um exemplo aqui, um adesivo na porta do quarto, com desenho do que deve estar na mochila, né? A atividade deles, se for uma atividade adaptada, em cima da potencialidade deles, se for um desenho animado, né? A gente precisa que em casa, no quarto dele, na porta, ou na gavetinha de fazer atividade, ou na mesa que for fazer atividade, trazer esse personagem também junto, ou aquele objeto que ele gosta de estar na mão, levar esse objeto também junto. Gente, toda a rotina que for feita de adaptação, seja razoável ou seja adaptação contextualizada, curricular, na escola, a família ela tem que saber como é que a escola ela cria esse cenário, para que em casa ele perceba, poxa, é o mesmo cenário. Então, a atividade da escola que é hora da família fazer, de mamãe, de papai, de titia, de vovó fazer, né? Então eles vão perceber que há um elo entre família e escola, né? Que não é algo distorcido, né? E isso vale para todos os âmbitos. A comunicação, né? A atitudinal do professor, né? Porque se o professor grita e a mãe não grita, ele vai ter medo de quem? Quem é o bicho-papão aí? O professor, né? Ele prefere a mãe. Então, quando o professor for ensinar, vai ter uma carga excessiva de estresse, de medo, de pavor, de pivô, né, desse aluno, porque ele sabe que a mamãe, quando ensina, vai gritando. Então, a gente tem que entender também, né, essas barreiras atitudinais que surgem na sala de aula e, às vezes, a gente nem percebe, né? Ou, às vezes, percebe e faz por querer, porque já está estressado enquanto professor, né? Mas esse não é um papel de um bom professor. Já se você está falando, o que você está dizendo aí é utopia. É utopia coisa nenhuma. É o que se deve fazer e não fazem, né? É a maneira correta de se fazer e muitos não constroem, não faz isso, né? Prefere o blá 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 de sempre, prefere a mesma metodologia e acabam em fracassos e fracassos e fracassos de aula, né? Seja aula especializada, seja aula regular, ou seja,
todo o auxílio que esse profissional da vida escolar também pratica com os seus alunos neurodivergentes, né? Aí nós temos aí também uma ilustração, para encerrar a aula de hoje, uma ilustração conceitual, né? Aí diz assim, mentalize, no caderno você vai ver. Imagine uma árvore. As raízes são o suporte familiar. Por que as raízes? O que vai enraizar uma pessoa, um aluno neurodivergente? Até os típicos também, né? A segurança e o afeto. A segurança que ele tem na família e o afeto que ele tem da família. A segurança que ele tem naquela escola, né? E o afeto que ele recebe dos profissionais, que isso aqui não é só dos professores, do segurança, da merendeira, né? Do auxiliar, do professor do AE, do professor regular, de toda a comunidade escolar. O tronco, né, é a comunicação entre escola e família, é a sustentação. As abordagens precisam ser bem feitas com a família, para que essas abordagens não sejam geradas de formas em conflitos. Né? Precisamos saber como abordar uma mãe, precisamos saber como abordar um pai, o responsável daquele aluno, para que a gente não entre em conflito, porque não sabemos de natureza de criança, do aluno, né? Não sabemos da natureza dessa família, não sabemos a índole dessa família. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas abordagens, que as nossas abordagens sejam saudáveis, sejam de temperamentos suaves, para que não haja conflitos e a gente perca de vez, né, todo esse trabalhar. Aí tem os galhos, que são as estratégias de organização, que é o caminho percorrido, e as folhas e frutos, que são o desenvolvimento único de cada aluno. Não adianta a gente querer que Bertolino haja igual a Circulino, porque cada criança tem a sua natureza e o seu tempo de aprendizagem, né? Então tá aí, gente, uma aula uma aula bem sucinta, a qual a gente traz aí como organizar e ser colaborador na vida dos nossos alunos neurodivergentes, relacionando escola e família, né? Que vocês possam colocar essa aula em prática, que vocês possam ler todo o material, que vocês possam ler as referências, né, dessa aula, e que você busque outras teorias relacionadas a essa temática, tá certo? Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima aula.